Agora, um outro deputado está na tribuna, é o deputado José Serra, do PSDB, encaminhando o voto de seu partido, o Partido dos Tucanos. Descrédito da população com relação àquilo que dizia. Lembro-me, senhor presidente, da reflexão de Lincoln. Pode se enganar a algumas pessoas durante todo o tempo. Pode se enganar durante algum tempo a todas as pessoas, mas não se pode enganar a todos. Enquanto fala o deputado José Serra, o painel já registra a presença de 423 deputados, número que os parlamentares consideram suficiente para iniciar a votação. Deputado José Serra já foi convidado insistentemente, quase acabou integrando o governo Collor. Foi convidado pelo presidente Collor para ser ministro da Economia antes de Marcílio Marques Moreira. E está sendo cogitado por Itamar Franco para ocupar o Ministério da Economia ou o Ministério da Economia, se a Economia ou o Ministério do Planejamento, se a Economia for desmembrada em Planejamento e Fazenda. Mas ele tem um obstáculo forte à sua frente, que é uma inimizade figadal, aliás, mútua, entre ele e o governador de São Paulo, o ex-governador de São Paulo, Orestes Quercia, presidente do PMDB. Itamar, evidentemente, não vai tentar afrontar uma postura de veto veladamente assumida por Orestes Quercia contra o José Serra, que você vê nesse instante. Aliás, José Serra, em 64, era o presidente da União Nacional dos Estudantes, como é o Lindbergh Farias hoje. Vamos continuar ouvindo a manifestação do PSDB através do seu líder, deputado José Serra. Do relatório do deputado Nelson Jobim, que encaminha para aprovação da admissibilidade do impeachment. Dezenas de parlamentares, ontem e hoje, vieram a esta tribuna para apoiar o relatório do deputado Nelson Jobim. E o que nós verificamos é que apenas 3 ou 4 deputados compareceram a esta tribuna para se opor à admissão do impeachment. Ou seja, nem neste momento o presidente da República consegue se defender. E se não consegue se defender, é porque não tem os argumentos para fazê-lo. O seu advogado também aqui poderia ter comparecido no dia de ontem, falado para todo o país, para toda esta casa, mas também não o fez. Na verdade, e eu repito o que já disse, este processo todo me lembra um advogado criminal que sabe que o réu que está defendendo é culpado e, portanto, jamais defende este réu, mas se apega a todas as questões que têm a ver com a forma, com a natureza processual, formal. Em nome do PSDB, dos Tucanos, continua falando o seu líder aqui na Câmara, deputado José Serra. E o SBT continua movimentando a sua reportagem. Vamos chamar agora o repórter Sérgio Amaral. Sérgio. Ok, Boris, aqui no gramado em frente ao Congresso Nacional, como a gente pode ver, já muita gente, milhares de pessoas. Fica até difícil calcular o número de pessoas aqui no gramado em frente ao Congresso Nacional. Mas essas pessoas que estão aqui agora com essa chuva fininha que começa a cair, chuva fininha e fria, elas se sentem até um pouquinho aliviadas, porque o calor hoje aqui em Brasília é muito forte. E isso fez com que muita gente passasse mal aí nesse verdadeiro mar de gente. Por isso, a unidade médica do Corpo de Bombeiros já atendeu a mais de 20 pessoas até agora. A maioria pessoas de idade que se sentiram mal, principalmente por causa do calor, pelo esforço físico que foi ficar muitas horas aqui nesse sol forte até agora há pouco, já que, como eu disse, só começou a chover há poucos minutos. O palanque armado aqui em frente ao Congresso Nacional, nesse palanque as pessoas estão se revezando em vários discursos. São sindicalistas, políticos que deixam que saem do plenário do Congresso e vêm aqui falar para a multidão, e principalmente lideranças estudantis. Eles se revezam
e daqui a pouco vão acompanhar a partir do sistema de som, voto a voto, assim que a votação começar lá dentro do plenário da Câmara dos Deputados. E, como nós já informamos anteriormente, esse pessoal está tão otimista que montou aquela comissão de fiscalização. A comissão nem chegou a trabalhar, não é verdade? Não, a comissão começou a trabalhar. Nós instalamos junto ao Tribunal de Contas da União um sistema de inspeção extraordinária que está em vigor para dissuadir, para impedir que houvesse uma agressão à dignidade da Câmara dos Deputados. De modo que hoje nós estamos aí com a inspeção extraordinária e com a auditoria sobre todos os órgãos que estavam suspeitos pelo trabalho da imprensa de tentarem cooptar votos por via de liberação de recursos. O senhor acha que houve de fato uma inibição dessa compra ou efetivamente saíram verbas públicas para mãos de deputados indevidamente? Se saíram, eles estão sabendo que estão sob inspeção e que a nação vai apurar. Esse é que foi o objetivo, porque na realidade nós somos hoje aqui o teatro da luta. Essa luta está sendo ganha na sociedade, essa luta foi ganha na rua. É o povo mobilizado, foi o grande trabalho da imprensa, a juventude retomando as praças. Na realidade nós somos um reflexo, como parlamento, um reflexo dessa representação das emoções e de uma vontade política de uma nação que amadureceu para construir a sua democracia. Mas esse trabalho de fiscalização vai continuar mesmo, independente do resultado de hoje, ou com a vitória do impeachment, pode haver assim uma espécie de anistia para os parlamentares aqui dentro? Não creio, creio que deva continuar, porque nós não construiremos sociedade democrática nenhuma sem probidade. E o princípio da Constituição que nós temos que respeitar é o de que a moralidade pública e a publicidade das despesas públicas deve ser sempre um princípio absolutamente inegociável. Do contrário, realmente, que mérito nós poderemos ter no processo de representação popular? E que credibilidade pode ter um parlamento que admita a imoralidade do gasto público? Muito obrigada, deputada. Pode descansar, é com você. Obrigado, Mônica Waldvogel. Agora é o PCdoB que está encaminhando o seu voto através do deputado Aldo Rabelo. Dos 17 que devem se manifestar, ele é o 9º. Cada um tem 5 minutos. Vamos ouvir o deputado Aldo Rabelo, do PCdoB. Num grande movimento de consciência, num grande movimento libertário, para exigir para o nosso país não apenas um governo ético, não apenas um governo que assegure a moralidade, mas um governo que assegure o bem-estar do nosso povo, que retome o desenvolvimento, que assegure a soberania do país e que assegure um futuro de perspectiva e de esperança para o nosso povo. Portanto, senhor presidente, o PCdoB votará sim. Conceda a palavra ao nobre líder do bloco parlamentar, deputado Luiz Eduardo. Falou o deputado Aldo Rabelo pelo PCdoB e agora o deputado Luiz Eduardo Magalhães pelo bloco governista. É o filho do governador Antônio Carlos Magalhães da Bahia. Vamos ouvir um pouquinho o deputado Luiz Eduardo. Não poderia ser tomada sem que se dê ao presidente da República o tempo e a atenção necessários ao completo esclarecimento da verdade. Senhor presidente, desde o princípio condenei todo o processo, porque é o primeiro caso no Brasil que uma solicitação desta é feita no dia 1º de setembro. E hoje, senhor presidente, dia 29, faltando 4 dias... O deputado Luiz Eduardo, que está falando agora, é líder do bloco governista. Evidentemente, é contra o impeachment do presidente Collor. Mas o SBT continua movimentando seus repórteres aqui em Brasília. Agora, Sérgio Amaral. Sérgio. Ok, Boris, enquanto o pessoal continua se manifestando e falando muitas palavras de ordem e cantando todas aquelas musiquinhas que já foram
sucesso em todas as manifestações no país, a gente tem uma outra informação. A Mônica Waldvogel informava agora há pouco que os líderes ou os caciques governistas saíram de uma reunião bastante desanimados. Mas mesmo apesar do desânimo, eles devem levar algumas estratégias que vão ser definidas em plenário, na hora da votação, qual delas a ser seguida. Por enquanto, a mais provável é a de não atender, é de que os governistas, na primeira chamada, não iriam atender esse chamamento e deixariam a oposição largar na frente com os votos pró-impeachment. E a partir do momento que a oposição tivesse um número já considerável, os governistas começariam a atender o chamamento, a atender a convocação para votar, então, contrariamente ao impeachment. Essa deve ser, então, a estratégia mais provável dos governistas, como já foi feito em outras grandes votações, como da emenda das diretas já em 84 e outras votações no governo Sarney durante a Constituinte e até no próprio governo Collor. Boris, com você. Obrigado, Sérgio. Já temos 2 horas e meia de sessão com a presença de 428 deputados. Está falando o deputado Luiz Eduardo Magalhães, líder do bloco governista. É importante notar que ele não está defendendo pessoalmente o presidente Collor. O líder do governo está fazendo a defesa da forma com que está atacando a forma com que o presidente Collor está sendo julgado. Apenas isso. Mas ele não está defendendo o presidente. É uma posição adotada por boa parte do PFL. Há até alguns que são críticos ao presidente, mas são contra o impeachment. Vamos continuar movimentando antenas, transmissores, microfones e câmeras do SBT em todo o país. Em Pernambuco, temos o governador de Pernambuco, Joaquim Francisco. Será que conseguimos o contato com ele? Governador, muito boa tarde. Boa tarde, Boris. País. Deputado, o governador, o senhor vinha apoiando o presidente Collor e vinha sendo contra o impeachment. Qual foi o exato momento, qual foi a exata razão que levou o senhor a mudar a sua posição e a ficar a favor do impeachment? Bom, inicialmente eu registrei o meu desconforto há cerca de 90 dias atrás, no momento em que não se queria permitir a instalação da CPI. Então, naquele momento eu discordei do partido, mas fiquei aguardando. Na medida em que os fatos foram aparecendo, cada um mais grave que o outro, até que chegou a hora da chamada Operação Uruguai. É uma mentira deslavada em que se queria impor ao país uma operação feita 2 anos antes. Naquele momento, eu verifiquei definitivamente que, pelo meu passado, pela minha participação na vida pública, eu não podia apoiar um governo desse tipo. Governador, em Pernambuco o seu governo sofreu algum processo de retaliação devido a essa sua nova posição? Durante os 60 dias que estive nessa posição, não. Manteve-se um relacionamento difícil. Eu determinei os secretários de Estado que continuassem indo aos ministérios e que aqueles pernambucanos ou não que ocupassem cargo e discriminassem Pernambuco, eu os denunciaria. Como isso não ocorreu concretamente, ou pelo menos eu não posso provar, eu mantive discreto nesse aspecto, mas atuando intensamente. Estive em Brasília 2 vezes, só nos últimos dias, para que nós pudéssemos garantir essa votação, que parece que nós vamos ter uma margem ampla a favor do impeachment. Governador, como é que o senhor vê Itamar Franco? O senhor acha que ele terá uma base para governar? Ele foi o 10º a falar, agora vamos ao 11º, que é o líder do PS, deputado Roberto Freire, PPS, o antigo Partido Comunista, deputado Roberto Freire, que foi candidato à presidência da República pelo Partido Comunista, é o PPS. Vamos ouvir o deputado Roberto Freire. Para a votação da autorização de abertura de processo de impeachment do senhor presidente da República é uma exigência da nação. Estamos encerrando uma primeira etapa, uma etapa constrangedora, não apenas para nós, mas para todas as nações do mundo. Um presidente eleito de forma legítima privatizou não o Estado, como sempre foi feito pelas nossas elites, pela nossa classe dominante, pelos empreiteiros e empresários, que sempre tiveram o Estado ao seu serviço, mas privatizou
como se fosse algo vinculado ao seu salário, às suas despesas pessoais, às suas casas. Essa celeridade era a exigência da nação para que começássemos a ter uma nova etapa. Uma etapa de não um Brasil novo, e não tenhamos ilusão. Não se vai construir apenas com o pressuposto necessário da ética e da moral um país diverso. Até porque as perversas condições estruturais de renda, de riqueza, as injustiças deste país serão resolvidas por processos políticos bem mais duros, bem mais conflituosos, e que não vão encerrar-se apenas com o afastamento do presidente. É necessário afastá-lo para que possamos aí sim, com transparência, imaginarmos uma outra administração pública neste país, dos recursos que são da cidadania. É construção de cidadania agora que estamos começando a fazer. Este país cresce nesse momento em que os senhores e senhoras deputados responsáveis que aqui estão, que vão dar com clareza e também transparência algo ético, o seu voto sim ou não, respeitando-se as posições de cada, mas definindo-se claramente o seu papel no futuro. Temos que pensar, e aí sim... Roberto Freire, líder do PPS, o ex-Partido Comunista. Ele é o 11º parlamentar a apresentar como líder o voto, a encaminhar o voto do seu partido. Faltam apenas 6, cada um tem 5 minutos e depois deveremos ir para a votação. Já temos 430 deputados no plenário. Faltam 73 deputados para completarmos o total de membros da Câmara. Quer dizer, é uma sessão com uma presença rara de parlamentares, essa hoje aqui em Brasília. Mas a repórter Mônica Valvogel tem ao seu lado o deputado Gaston Henrique. Mônica. O deputado Gaston Henrique, do PTB de São Paulo, participou praticamente durante todo o dia de uma reunião com o deputado e ministro Ricardo Fiuza, com o deputado Luiz Eduardo Magalhães, líder da bancada do PFL, e com o deputado do PDS, Basílio Villani, avaliando a situação. Parece que o resultado da avaliação de vocês não foi muito favorável para o governo, né? Bom, não é bem isso. Nenhum dos dois lados sabe exatamente o que contar, porque há uma faixa cinzenta nebulosa que pode pender de um jeito ou de outro. Mas, na realidade, o que aconteceu nas nossas conversações era sobre o comportamento e a linha a ser adotada. Acabou prevalecendo, até meu ponto de vista, o de que tudo teria que se decidir era através da votação. Não adianta nada esse tipo de discussão ou de alongamento. Se a oposição tiver 2/3 de deputados que votem favoravelmente a instauração do processo, o processo deve ser instaurado. É isso que diz a Constituição e ponto final. Agora, essa faixa nebulosa que o senhor diz, quantos deputados fazem parte dela? E por que ainda há dúvidas nesse momento sobre o voto desses deputados? É uma coisa incrível, mas há uma faixa de cerca de 40 deputados que ora respondem sim de um lado, ora respondem sim do outro lado. Então é muito difícil defini-los. Mas, na verdade, ao final da primeira chamada, serão feitas 2 chamadas, ao final da primeira chamada saberemos se a oposição conseguiu os 336 votos favorável, estará instaurado o processo de impeachment, ponto final. Se não, então aí realmente as coisas terão que se resolver por outros meios, através dos processos de crime comum que já estão correndo na justiça. Quantos deputados da base governista ou comprometidos com a base governista não compareceram hoje? O senhor tem esse cálculo já? Não tenho noção nenhuma, não sou nem muito bom em futurologia, muito menos em numerologia. O que eu sei é que se falava primeiro em 191 a 210 votos certos. E até agora não tenho outro tipo de notícia, quem compareceu ou não. As bancadas foram todas liberadas. Não se trata de questão programática ou doutrinária e, portanto, todos os deputados estão livres, cada um para anunciar o seu voto, para comparecer ou deixar de fazê-lo. Há mais de 420 deputados no plenário neste momento. Quantos o senhor calcula que vão votar com o governo? Muito difícil de dizer. Eu vou tentar arriscar um número.
com o governo. Não, mas ninguém vota com o governo. Tem que votar com a oposição. Quem precisa de votos é a oposição. Eu penso... Quantos votariam contra o impeachment? Não há necessidade de votar contra o impeachment. Até não votando, estará se votando contra o impeachment. O que se vota é a favor da instauração do processo. Então, quer dizer, votos a favor da instauração do processo, a meu ver, no momento ainda não tem 336. Pode ser que até o início da noite isso aconteça. Mas, segundo o meu sentimento, sei lá, meu feeling, até o momento não há 336 votos favoráveis à instauração do processo do impeachment. O senhor, nesse momento, quer dizer, ainda tem alguma esperança de que o governo possa vencer essa parada? É possível. Se a oposição não atingir os 336 votos, por certo não foi concedida a licença. O que poderá ser é o seguinte: não atingidos os 336, não houve quórum e esta sessão será adiada para a próxima semana. O que me parece de muito bom senso. Não misturaremos impeachment com eleição municipal. Muito obrigada, deputado. Boris Casoy. Mônica, você percebeu que o deputado Gastone Henrique dessa vez rateou. Ele não está com o mesmo ímpeto, não está com a mesma crença na vitória. Realmente, de certa maneira, pela primeira vez, pelo menos que eu vejo, ele admitiu a possibilidade de uma derrota do governo. O placar está registrando 434 presenças. Está na tribuna agora o 12º orador de 17. Faltam 5 líderes. Está falando